Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou Nunca Te Pedi Nada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todo o babado que aconteceu no primeiro domingo da prova do Enem, que foi agora dia 4 de novembro. O que aconteceu que deixou a galera louca, hein? Depois de Madonna, Roger Waters, depois do Papa, do jornal The Economist, depois das torcidas organizadas do Corinthians, das torcidas do Barcelona, não, do próprio Barcelona, não foi nem da torcida, foi do Barcelona, depois de Fernando Henrique Cardoso, um filósofo e economista super duper master blaster conservador chamado Francis Fukuyama, depois da deputada de extrema direita Marine Le Pen, da França. Depois de toda essa galera e muitas outras pessoas serem chamadas de comunistas, parece que tem mais duas pessoas que entraram nessa lista que parece que não vai acabar nunca. Parece que todo mundo tá virando comunista, gente, em pleno 2018. Pois é, duas paradas acabaram de entrar nessa lista. Quem foi que entrou? Enem, que significa Exame Nacional do Ensino Médio, e o MEC estão agora fazendo parte desse seleto grupo que tem aí como reunião a Ursal. Cara, isso está acontecendo, sim. As pessoas estão falando que o Enem foi utilizado para doutrinar pessoas no comunismo, na esquerda e tal, porque ele abordou no último domingo algumas questões e deixou muitas pessoas intrigadas com isso. O que aconteceu no Enem no dia 4 de novembro? Entre as questões do primeiro dia do Enem, que o Enem tem 2 dias de prova, tiveram questões sobre LGBT, nazismo, golpe de 64, que inclusive é um assunto que aparece em praticamente todos os Enem. Falou sobre feminismo negro, falou sobre racismo, violência contra a mulher. Cara, teve muita coisa no Enem que aconteceu, teve muitos assuntos, né, no Enem que deixaram algumas pessoas com uma pulgona atrás da orelha, que é justamente por causa dessas questões que as pessoas estão querendo dizer que o Enem, na verdade, ele não tem o cunho educacional, ele tem o cunho de doutrinação política das pessoas. Eu ia falar agora algumas questões, mas eu resolvi mostrar as pessoas que estão indignadas com o Enem. Vamos começar com essa primeira pessoa aqui, que ela falou o seguinte: eu acabei de fazer a prova do Enem e fiquei abismada. Os temas eram praticamente todos sobre feminismo, homossexualismo. Ela quis dizer homossexualidade, né? Porque homossexualismo não existe. Porque, né, você ser homossexual não é doença, tudo bom? E racismo. Que prova esquerdopata, cara, empurrando o assunto goela abaixo da gente, sem contar as citações a respeito de Deus. Me senti ofendida. Ainda bem que acabou isso. Isso é uma prova da educação ou uma cartilha do PT? Eu não sei por que ela ficou tão indignada, porque, como se trata de uma prova que traz assuntos que são pertinentes à sua atualidade, que são pertinentes à sua brasilidade, que acontecem em território nacional, todas essas coisas que ela tá falando sobre feminismo, homossexualidade, racismo e tal, isso tudo acontece no nosso país. Então, né, eu não vejo problema nenhum de estar na prova do Enem. Mas ela achou isso um absurdo, gente. Ela achou a prova muito esquerdopata. E falou que isso era uma cartilha do Partido dos Trabalhadores. Pesado, né, gente? E o mais maluco é que em nenhum momento na prova teve alguma citação sobre qualquer partido político, em especial o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Tem também outras pessoas que ficaram também muito pistola. Por exemplo, o cara que pegou e falou o seguinte: absurdo, vó lésbica e dialeto de gays e travestis no Enem 2018? Somos todos iguais, sem distinção. Mas a esquerdalha infiltrada continua fazendo sindicalismo sexual nas provas. Enem de esquerda com os dias contados. 1º de janeiro, futuro presidente neles. Amigos, se a gente é todo mundo igual, né, sem distinção, qual o problema de falar dessas pessoas? Eu não entendo. Por que então, se é todo mundo igual, por que a gente só pode falar numa prova de heterossexuais? A gente não pode falar de homossexuais. Porque ele falou daqui de uma questão, que foi uma questão muito boa, que fala sobre o pajubá, que são as gírias gays, né? E no Enem eles tratam como um dialeto, né? Eles falaram que é o dialeto das travestis e tal. E eu acho que ele se sentiu ofendido justamente porque tá trazendo um pouco sobre a cultura gay e travesti. Porque sim, as pessoas, elas têm culturas, os nichos, né? As tribos, a sexualidade das pessoas, os lugares da onde elas moram, tudo, absolutamente tudo que envolve o ser humano cria uma cultura em cima daquilo. Então ele tá indignado que a cultura LGBT foi levada em pauta no Enem. Mas se ele tá falando que todo mundo é igual, por que a gente só pode levar então a cultura de quem é heterossexual em consideração nessa prova, né? Tem alguma coisa estranha no pensamento desse cara, não tem? E daí eu fico pensando, né, se todo mundo fala que o futuro presidente não é uma pessoa que tem nada contra os gays, não tem nada contra os travestis e tal, não tem nada
contra as lésbicas. Por que que ele termina a frase falando Bolsonaro neles? Você não se para pra pensar assim, 5 minutinhos? Se é todo mundo igual, por que que as pessoas têm raiva desse grupo de pessoas e por que que elas estão falando que vai ser Bolsonaro neles? Eu fico pensando, viu, gente? Isso me bota pra pensar. Tem também aqui um outro cara que também ficou super indignado, que falou o seguinte: acabei de fazer a prova de ciências humanas do Enem. Como já suspeitava, o aparelhamento ideológico é explícito. Um festival de questões sobre feminismo, racismo, homofobia e crítica aos governos militares. Depois não sabemos por que de nosso ridículo desempenho educacional. Amigo, tudo que aconteceu, tudo que falaram no Enem, né, tudo que está lá no Enem, foram criados por professores que talvez não sejam apenas professores, sejam também, sei lá, doutores ou enfim, qualquer outra coisa. E essas pessoas, elas sabem do que elas estão falando, né? Eu não sei o que você faz na sua vida pra você ter esse discernimento tão mais amplo, né? Saber mais do que as pessoas que sabem muito, né? Então, tipo, talvez você seja, sei lá, uma espécie de Deus, não sei do que você é. Mas o nosso desempenho educacional realmente tá muito ruim. Isso você tem muita razão. Porque hoje em dia, a gente tá vivendo num país que quer ensinar pros alemães que o nazismo é de esquerda. A gente vive num país que fala que o Ku Klux Klan não é tão racista assim. E que quando fala que é racista, fala que o Ku Klux Klan é um movimento de esquerda, quando a gente sabe que não é. A gente também tá aqui vivendo um mundo que tá acusando The Economist de ser uma publicação comunista. Como que uma publicação que fala de economia e visa o lucro acima de tudo pode ser uma publicação de comunistas, que na verdade só querem a divisão das paradas tudo lá, social e tal. Não tá fazendo muito sentido. Nessa sua fala, realmente você tem muita razão quando você diz que o nosso sistema educacional, ele tá muito falho, porque essas pessoas são as pessoas que estão falhando muito nisso. Tá triste, né? Eu fico bem triste com isso. É uma coisa que eu não sei nem por onde começar. Inclusive, são essas pessoas que também estão falando que o The New York Times, que é um jornal Master Blaster respeitado no mundo inteiro, é um jornal que não faz jornalismo imparcial, que ele tá sendo parcial. Cara, que maluquice, né? Mas daí o que me bota em contradição assim com o seu texto, amigo, é que parece que você tá fazendo parte do segundo grupo de pessoas, né? Pelos questionamentos que você levantou aqui no seu tweet. Meio doido, né, amigo? Eu acho que a gente tem que realmente prestar um pouquinho mais de atenção na educação do país mesmo, porque esse tipo de coisa aí, esse tipo de parada que tá rolando pela internet tá dando vergonha. Me deixa um pouquinho envergonhada, né? Será que você também não tá envergonhada? Eu tô. Às vezes eu fico, né? Temos aqui o drama de Nataliane. Essa menina... eu acho que ela fez uma paródia com uma música, né? Você destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior tema de redação do mundo. Você quer saber qual que foi o tema da redação do Enem 2018? Eu vou falar pra você. O tema foi o seguinte: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema do Enem, ele queria saber sobre exatamente isso, sobre como a internet ela pode manipular o comportamento da pessoa na vida real. E deixou ela muito brava, né, falar sobre isso. Poxa, fico aqui pensando, será que ela foi uma pessoa que talvez tivesse sido manipulada pelos dados da internet? Será que os dados da internet, de repente, do WhatsApp, mexeu um pouco com a vida pessoal dela? Fez ela tomar decisões, as pessoas criticaram e aí ela não quer assumir que o Enem tá falando pra ela falar sobre isso? Parece que os sonhos dela acabaram mesmo, né? Poxa vida, amiga. O que ninguém, na verdade, presta atenção é que o Enem sempre trouxe esse tipo de questionamento, esse tipo de texto, esse tipo de pergunta nas suas provas. Eu vou falar aqui pra vocês alguns temas das redações do Enem desde 1998 que trazem muito o que tá acontecendo na atualidade e que prova que o Enem, ele não é essa máquina doutrinadora e panza, esse tipo de coisa. É apenas um exame que fala muito sobre as atualidades e mescla muito aquilo que você aprende na sala de aula com aquilo que você vive na vida real. E mostrando que sim, você vai ver história hoje em dia. E porque você vive, você está fazendo a história, não é mesmo, gente? É mesmo? Olha só aqui esses temas do Enem. E aí você me diz se isso é uma coisa de 2018 ou se isso é uma coisa que sempre foi. Em 1999, o Enem ele trouxe cidadania e participação social. Em 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito. Não tinha acontecido tragédia de Mariana aqui, tá, gente? Tá
muito antes. 2002, eu gosto muito desse tema. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Parece que, mano, quando a galera fez esse tema aí, ninguém prestou atenção no que tava escrevendo, né? Ou todo mundo zerou. Muita gente zerou também, né? Muita gente deve ter zerado esse ano. 2003, a violência da sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Será que a gente mudaria as regras da violência na sociedade brasileira liberando o porte de armas? Será que a pessoa que ganhou nota 10 na redação, nota 10 em incoerência, será que ela falou isso como sugestão? Acho que não, né? Porque pra falar sobre violência na sociedade brasileira, a gente tem que jogar essa responsabilidade pra quem, né? Tem que ver isso aí, né? Tem que tomar conta disso tudo aí. A gente tem que dar a responsabilidade disso pro Estado. A gente não vai dar uma arma na mão de cada um e falar assim, olha, a partir de agora você é responsável pela sua segurança, tá? Você, cidadão que nunca atirou na sua vida, você vai ter que atirar agora para garantir que não tenha violência no seu país. Isso é meio maluco. É meio contraditório também. 2006 vem o poder da transformação da leitura. Esse poder de transformação da leitura realmente é muito real, especialmente se a leitura for feita em livros de história. Isso foi comprovado já, gente. 2007, o desafio de conviver com as diferenças. Nossa, a gente tá tentando há muitos anos, né, conviver com as diferenças, mas às vezes não rola. 2008, como preservar a floresta amazônica. Será que a gente preserva a floresta amazônica juntando o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente? Acho que não, mas isso não vai acontecer, né? Ainda bem que já foi cortado de 2019. Isso não vai acontecer, então não vamos nem falar sobre isso. Em 2015, teve um dos temas que eu acho que foi mais intrigante, que mais revelou coisas, né? Que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema mostrou muito da sociedade machista e muita sociedade violenta que a gente vive, porque muitas das redações trouxeram que não existe violência contra a mulher no Brasil. Se não existisse, será que eles iam botar pra escrever, né? Nem isso na redação? Não sei. Em 2016 foram caminhos para combater a intolerância religiosa do Brasil, sim, porque as minorias também estão nas religiões. E a intolerância religiosa acontece, tipo assim, quando muitas pessoas têm uma mesma religião, e aí elas olham, assim, para as religiões que são menores, não concordam, né, mas de alguma maneira reclamam, ou fazem coisas que magoam, ou até machucam. Então, mas isso também é um assunto que é muito importante ser debatido, e foi debatido na redação do Enem de 2016. Gente, eu não analisei todas as questões aqui do Enem para vocês. Se vocês querem que eu levante as questões do Enem, que trouxeram essas coisas, que trouxeram esses assuntos à tona, não só em 2018, mas eu também posso pesquisar em outros Enems passados, você pode responder essa enquete aqui, ou você também pode comentar um pouco sobre isso aqui nos comentários, beleza? Se você fez esse Enem e ficou passado que todo mundo ficou comentando esse tipo de coisa, compartilhe esse vídeo com aquele amiguinho que também fez, ou se você fez Enem no passado e não se tocou que o Enem sempre falou desses assuntos super atuais, também você pode compartilhar esse vídeo com a galera. Um beijo para todos vocês, e se você vai fazer o Enem nesse próximo final de semana, uma boa sorte. Um beijo e tchau!